Bolsonaro, Michele Bolsonaro e mais 6 integrantes daquela quadrilhagem das joias vão ter que depor ao mesmo tempo para a Polícia Federal. E o Bolsonaro vai ter que explicar também mensagens em que teria espalhado notícias falsas durante a campanha sobre a questão das urnas eletrônicas. O detalhe, tem rusgas, discordâncias, intrigas entre as defesas do Bolsonaro e da Michele, ao ponto do advogado da Michele deixar a defesa da ex-primeira-dama. Parece que o Bolsonaro quer levar a esposa para o mesmo buraco que ele está indo. Enquanto acontece tudo isso com a família Bolsonaro, o governo Lula consegue finalizar a aprovação do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados e segue firme e forte desenvolvendo o Brasil. Vamos saber tudo isso nesse vídeo? Olá, internauta, sou o professor Tarcísio Vaz, este aqui é o meu canal. Se você não está inscrito ainda, por favor, inscreva-se já, deixe o like, comente, compartilhe, faça o vídeo chegar mais longe. Tirei um descanso da cabeça, do coração, da mente, enfim, tô de volta. Pessoal, vamos às informações. Antes de falar do depoimento coletivo da quadrilhagem das joias, Bolsonaro, a mulher e mais 6, antes de falar sobre isso, vamos ver a vitória que o governo Lula já conseguiu obter em mais uma votação no Congresso Nacional. Por 379 votos a 64, uma ampla maioria, a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 22 de agosto, o texto base do chamado arcabouço fiscal. Os destaques analisaram apenas as alterações feitas lá no Senado. O projeto segue agora para a sanção do presidente Lula. Uma grande vitória, sim. Pequenas mudanças, mas uma grande vitória. A votação aconteceu depois que houve um acordo entre as lideranças em mais uma reunião que aconteceu lá na residência da presidência da casa, o Arthur Lira, que aliás é o que manda, tem poder ainda lá dentro da Câmara dos Deputados. E a principal mudança feita pelo Senado, a pedido do governo, mas foi rejeitada pela Câmara, e é um probleminha, mas que também não vai atrapalhar muito, é o recálculo da inflação que servirá de base para o chamado ano fiscal, a regra fiscal em 2024. Essa medida, que garantiria uma folga de 32 bilhões no próximo ano, será incluída no projeto de lei das diretrizes orçamentárias. Pelo menos é a promessa do Arthur Lira e da sua turma. Além disso, a Câmara recolocou as despesas com ciência e tecnologia no arcabouço. O governo queria deixar de fora para poder investir mais nessa área. Não deu. Já os recursos do Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e o Fundo Constitucional, que mantém a estrutura do Distrito Federal, então esses, assim, foram mantidos conforme o Senado havia aprovado e também era uma vontade do governo que isto fosse desta forma. O arcabouço fiscal tem regras mais flexíveis e permite que as despesas do governo cresçam acima da inflação, variando entre 0,6% e 2,5%, dependendo do aumento da arrecadação. Isso é muito importante porque aí o governo não fica preso. Ele precisa fazer algum investimento, principalmente na área social, ele vai poder fazer. Assim não estará limitado a fazer, porque com aquela regra de 2018 aí aprovada no Temer, você era o proibido de fazer. Gente passando fome, você não podia investir, só como um exemplo. Então, essa é uma vitória que o governo Lula conseguiu concretizar. Agora se aguarda a sanção presidencial, que deve ser feita com certeza com uma grande festa, o envolvimento de deputados, senadores que participaram do processo como um todo. Aliás, já disse aqui em outros vídeos, nós temos que reconhecer que neste ano a Câmara dos Deputados, o Senado, tem sido bastante protagonistas nas questões relacionadas ao país. Podemos ter nossas críticas, sim, temos elas, mas eles têm feito a sua parte. Vamos agora às informações dos quadrilheiros das joias. Talvez você esteja esperando essa notícia com tanta ansiedade. Então, precisamos trazer para vocês. Jair Bolsonaro vai ser ouvido pela Polícia Federal pela 5ª vez desde que voltou dos Estados Unidos. O depoimento está marcado para o dia 31 de agosto. Será sobre as mensagens encontradas no celular
do empresário Meyer Nigri, ele é dono da Tecnisa, que teriam sido enviadas por um dos números do ex-presidente. Ele usava vários telefones, tá? O texto contém ataques a integrantes do Supremo Tribunal Federal, fake news e a seguinte ordem, escrita em caixa alta no meio dessas mensagens: repasse ao máximo, ou seja, espalha mentira, toca para frente. Na segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes, o Xandão, arquivou a investigação iniciada em agosto de 2022 contra 6 empresários por conversas golpistas em um grupo privado de WhatsApp chamado Empresários e Política. Mas, aí que vem o detalhe, manteve o inquérito contra o Nigri e, adivinhe, o Luciano Hang, dono da rede Avan de lojas. Ou seja, esses dois continuam sendo investigados. O ex-presidente Bolsonaro afirmou nesta terça, dia 22 de agosto, que ele não fazia parte desse grupo de empresários e política. Olha o que ele disse: nunca participei desse grupo, trocava informações. Não, no grupo ele não participava, ninguém disse que ele participava. Investigaram 6 empresários, tiraram o restante e ficaram esses 2. Me chamaram para me ouvir sobre uma mensagem que compartilho, que veio da imprensa. Olha, ele não negou que compartilhou. Não fui eu que escrevi. Se for isso que estou pensando. Ele baseou-se na informação prestada pela, pasmem, Jovem Pan. Ou seja, ele reproduziu vídeos fakes e ele mandou para o Nigri, que era do grupo Empresários de Política. O Bolsonaro não era. Ninguém disse que ele era do grupo. Ele mandou e pediu para espalhar. E o Nigri respondeu: já mandei para vários grupos. Pois bem, tá aí, tá enrolado. Agora vamos falar de outras figuras desta quadrilhagem de joias e de golpe, né, por assim dizer. Para se antecipar a quebra dos sigilos das contas do Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele, a defesa do ex-presidente vai entregar ao Supremo Tribunal Federal os extratos bancários com todas as movimentações financeiras deles nos últimos anos. Junto vão as explicações. O advogado Daniel Tesser disse à jornalista Mônica Bergamo que Bolsonaro tem explicação para tudo, para todos os depósitos, para todas as movimentações, inclusive explicação para os 17 milhões que foram doados via Pix. Há uma dúvida, há uma suspeita de que parte desses 17 milhões teria sido usado para lavar dinheiro. Ou seja, o dinheiro das vendas das joias não teria ido para a conta do Bolsonaro diretamente. Foi para outras pessoas que na hora da campanha do Pix aproveitaram e jogaram na conta dele. Essa é a grande suspeita de ministros do STF e da própria Polícia Federal. E se isso for verdade, gente, esse processo da doação do Pix vai entrar numa malha fina impressionante. Já o criminalista Daniel Bialski não é mais advogado da ex-primeira-dama no caso das joias. Não é mais. Segundo ele, a decisão foi uma decisão em comum acordo. Entretanto, contudo, nos bastidores a explicação é bem diferente. Divergências entre ele e os advogados do senhor Bolsonaro. Michele Bolsonaro e esse advogado dela queriam manter a defesa da ex-primeira-dama separada da do ex-presidente, para que ela não se enrolasse mais do que ela já está e fosse puxado para o fundo do poço, porque Bolsonaro tem muito mais a explicar do que ela tem a explicar. Mas já não é mais, com certeza pressionados aí por próprio Bolsonaro e sua turma, a Michele teve que abrir mão do seu advogado e vai ter que andar junto com o marido, e isso pode lhe custar muito mais caro do que já está custando. Não podia deixar de concluir o vídeo falando dos outros envolvidos, além do Jair Bolsonaro, da Michele Bolsonaro, que vão ter que depor no mesmo dia, na mesma hora, vai ser dia 31 de agosto, para a Polícia Federal, tem o Mauro César Barbosa Cid
que é o tenente-coronel, ajudante de ordens, braço direito, braço esquerdo de Bolsonaro. Está enrolado até o pescoço. O general Mauro César Lawande Cid, pai do tenente-coronel, onde dinheiro fora depositado na conta dele da venda do Rolex e dinheiro foi tirado para ir para o Bolsonaro. Aí tem ainda o Fábio Weingarten, que é o assessor, é o advogado dele, dono de uma empresa. Tem o Frederick Wassef, o que teria recomprado o Rolex com dinheiro do próprio bolso. E ainda tem mais 2 assessores do Bolsonaro, o Marcelo Câmara e o Osmar Crivellati. Então, são os outros enrolados nessa história triste. Eu sou o professor Tarcísio Vaz, siga meu canal. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se, deixe um like, comente, compartilhe. Faça o vídeo chegar mais longe. Já vou agradecendo a você por me seguir aqui.